eu descobri a diferença entre trabalhar a agricultura no semiárido, num lugar seco e num lugar úmido. Eu descobri que isso realmente é bem diferente. Porque quando você trabalha num lugar seco, a matéria orgânica não decompõe uma boa parte do ano. Então você pode cobrir com matéria orgânica que for, que não vira adubo. Ele seca e voa, né? Você pode dar uma árvore, aquela árvore rebrota, mas aquele material se perde. Então é totalmente diferente do que a região da mata. Na região da mata, matéria orgânica, biodiversidade e praticamente você, né? Não precisa mais nada, né? Você pode uma árvore, pode cobrir até aqui, né? Isso, de matéria orgânica, vira adubo e se tem uma terra excelente, depois de um ano se tem o campo cheio de árvores desse tamanho. A gente levou quase 10 anos para ter árvores desse tamanho. Porque com o tempo eu descobri, assim, eu me conscientizei que precisei trabalhar com esterco aqui. Porque acontece, a terra não tem, a microvida não tem a umidade para decompor a matéria orgânica. Então, a gente precisa que o animal faça essa decomposição para nós. O estômago do animal é como o solo, né? Ele decompõe a matéria orgânica. Então, a partir do momento que a gente começou a acrescentar os minerais que faltavam, em forma de pó de pedra, farinha de osso, e usar compostagem e estercos, né? Esse material já semi-decomposto, em vez de material cru, começou a evoluir rapidamente. Foi isso que faltou, né? E leva tempo para criar solo, leva tempo. Mas o solo agora está quase criado, né? Então, a gente usou 4 plantas para criar solo, que é a palma, a babosa, avelóis, ou a gente chama de fuxico, e o sisal. E são 4 plantas que seguram água, que criam solo, que melhoram muito o solo, né? Fertilizam o solo. E a gente encheu esses 7 hectares aqui com essas plantas e agora, na maior parte do sítio, o solo está bem evoluído. Já está produzindo relativamente bem até milho, que é uma planta relativamente exigente, né? Mas essa coisa de depender de grãos, tem um agricultor, permacultor nos Estados Unidos, que se chama Mark Shepard. Ele argumenta, e eu acho que é um argumento muito interessante, toda civilização que depende de grãos anuais para se alimentar entra em colapso. Porque a cultura anual, passarado todo ano, isso não pode manter o solo fértil, né? Isso degrada o solo. Então, cedo ou tarde, aquela civilização vai entrar em colapso. Ele argumenta que cada região tem a sua forma de amido e que não seja grãos, né? E ele mora num lugar que ele diz, a região dele são castanhas, aquela castanha portuguesa e avelã, que são nativos de lá. Então ele faz bosques de castanha portuguesa, avelã e pasto para os animais, criam savanas ricas e bonitas e algumas culturas anuais, muito maçã. E ele criou um ecossistema comestível com isso. Aí eu estou aqui estudando o que nós temos caju licuri, que são as castanhas e o óleo, fonte de proteína e óleo de árvore. Mas o amido, né? Qual seria o amido de árvore? Nós não temos aqui no sertão, que eu saiba, né? Nós temos jatubá, mas você não vai viver só de jatubá. É uma farinha, muito pouca coisa, né? Não pode ser uma base de alimentação. Na região da mata você vê, tem banana, tem pupunha, tem jaca, tem fruta-pão, tem... Nossa, você pode se alimentar só das árvores, numa boa, não precisa nunca mais mexer no solo. Mas aqui, eu acho que nosso modelo vai ser as árvores e aipim e mandioca. Me parece que eles crescem bem no meio das árvores, integrados com as árvores, né? A gente ainda planta um pouquinho de milho, faz uns super campos, super adubados, que a gente adora nosso cuscuz feito na máquina, né? Mas eu acho que milho, feijão aqui não tem sentido, né? Podemos plantar feijão de corda. Isso é muito interessante. Se tem um campo com essas 4 plantas implantadas, né? Você pode plantar abóbora, núcleos de abóbora, ela anda no meio desse material. Pode plantar feijão de corda, que ela anda no meio ela gosta de crescer junto com palma, né? Então,
A abóbora, feijão de corda se integra muito bem com o ecossistema sem ter que passar arado, né? E o aipim. E de repente nossa alimentação pode ser isso. As frutas aqui não pode viver das frutas, porque são ácidas. As frutas do sertão são tão ácidas que não pode ser a base de alimentação, né? A manga, o umbu, cajá, caju, são todas frutas que até fazem mal para você se você come muito, né? Não como na região da mata, onde você pode viver das frutas, né? Mas eu acho, se a gente combina a abóbora com feijão de corda, com aipim, dentro de campos muito bem fechados com palma, coberto com folhas, eu acho que a gente pode criar uma agricultura aqui sustentável mesmo.